João, você tem as honras do início. Obrigado, Mariana. Vamos dar continuidade aqui aos nossos painéis. E já até pegando um gancho do programa de Estado recém-lançado, que são os Empregos Azuis, o Mar de Oportunidade, eu não estou vendo onde está o secretário Marcelo Neves, nosso secretário aqui de Campos de Petróleo, mas na primeira conversa que tivemos com a Firjan, qual o dever de casa que ficamos de fazer, e sem dúvida alguma, a Prefeitura de Campos pode nos ajudar nesse sentido. A gente precisa entender quais serão as carreiras demandadas nesse contexto do óleo e gás, especialmente no contexto da construção das plataformas, como também das embarcações. Porque não adianta a gente também investir, a Petrobras investir, não investe pouco no Senai, no IBP, a gente qualificar as pessoas e as pessoas não terem o trabalho, né, e fiquem, nesse sentido, frustradas. Então, é importante demais que a Prefeitura de Campos possa nos ajudar, né, a apontar quais são as carreiras que serão requeridas nesse ambiente auspicioso que se apresenta. Dando início a esse importante painel, queria agradecer a presença aqui do Porto do Açu, né, e dos colegas que falarão, depois desse ciclo virtuoso de exploração, é inexorável que em algum momento essas plataformas, essas estruturas offshore venham a se descomissionar. Mas, antes da gente falar desse sepultamento, que será um sepultamento verde, né, que vá na linha de todo o regramento ambiental que hoje a gente deve obedecer, queria fazer uma pergunta a você, Daniel, desculpa. Como que o Porto do Açu está se apontando, considerando todo esse cenário positivo, né, que se aponta aqui em números de investimento, de geração de emprego e renda, como esse Porto Indústria, que é uma estrutura privada, mas que nós, governo do Estado, sempre temos muita honra em apontá-los, né, como a maior estrutura portuária da América Latina. Como é que vocês estão preparando para isso? Como é que vocês percebem esse movimento? Obrigado. Primeiramente, agradeço a oportunidade, o convite aí da Associação Comercial, da organização do evento aqui, para falar um pouquinho mais aqui do Porto do Açu. Sem dúvida nenhuma, é um tema super relevante. O Porto está muito bem posicionado com relação à economia azul, à transição energética, à descarbonização. A gente tem projetos que vão muito em linha com relação a esse desenvolvimento, projetos relacionados aí à parte, como comentado em painéis anteriores, a áreas para desenvolvimento de projetos de hidrogênio, amônia, isso tudo muito bem linkado com um hub que a gente acabou de licenciar junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro, um hub, uma área de 1 milhão de metros quadrados para atrair as oportunidades relacionadas a esses projetos. Projetos esses que já repercutiram, principalmente pela a situação e a condição de área, retroárea, água de reuso, gás barato. A gente assinou recentemente alguns contratos com empresas internacionais para atrair esse desenvolvimento desses projetos para o hub de hidrogênio verde e amônia. Isso, há 2 meses atrás, a gente anunciou, fora todos os projetos que a gente vem construindo aqui no Porto. Projetos relacionados à parte de energia eólica, onshore, offshore, a energia solar, que a gente já tem alguns projetos em desenvolvimento também, a parte de descomissionamento de plataformas também, a gente tem todo um trabalho de cuidado, de descomissionamento sustentável aqui, aproveitando o momento aqui que a gente vem passando, muito bem colocado aí por toda a equipe da Bacia de Campos. Acho que é uma oportunidade única aqui para o local, para a região. A gente, semana passada, recebemos a segunda plataforma, P26, já está em um dos nossos terminais que a gente vai apresentar aqui hoje. Então, sim, o Porto do Açu está muito bem posicionado, é realmente a plataforma de descarbonização e transição energética aqui do Brasil. Maravilha. Bom, dando sequência à sua apresentação e complementando o que você muito bem trouxe, essa semana quem esteve lá conosco na Cinemar foi o diretor Cantes e a Bárbara Bortolin, porque como o Marcelo Neves bem colocou, o secretário, Campos se aponta como referência não somente no campo das energias fotovoltaicas, como também num curto espaço de tempo se apontará através do Porto do Açu do plano das eólicas offshore. É claro que a gente ainda depende de um marco regulatório definitivo que vai dar segurança jurídica
para que esses grandes investidores, considerando a grandeza de um projeto como esse, avancem seus investimentos, né? O Rio de Janeiro, através da Petrobras, já tem uma cultura marítima, uma experiência diferenciada que vai permitir, né, do ponto de vista operacional, que projetos dessa magnitude ocorram. Então, foi uma conversa, Daniel, muito frutífera. O IBAMA teve presente, né, o IBAMA, a Firjan, a Petrobras, né, o governador Cláudio Castro, junto com a Petrobras, já assinaram um memorando de entendimentos em se tratando de um projeto de P&D, né, inovador nesse âmbito offshore, para que a Petrobras venha investir 100 milhões de reais nesse projeto piloto. Então, a gente fica feliz, Daniel, porque o Porto do Açu, ele oferece toda essa estrutura que um projeto dessa magnitude requer, né? Do ponto de vista logístico, a gente está falando de hélices de 150 metros de diâmetro. Então, essa condição de infraestrutura aqui na região favorece o avanço desse projeto. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos continuar nessa linha da revitalização, contextualizar esse bom momento, para que no futuro, e também no presente, porque existem plataformas antigas, como a P26, que você já colocou, que também vão necessitar desse descomissionamento em conformidade com a lei ambiental, para que o recurso hídrico, né, falando de economia do mar, os oceanos venham ser preservados da melhor forma. E aí, Daniel, a gente vai tocar em alguns aspectos aqui que perpassam até por resíduos radioativos que estão contextualizados, né, Pedro, nessa dinâmica de descomissionamento. Então, te devolvo a palavra para voltar a apresentar essa infraestrutura diferenciada que temos aqui no nosso estado. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, eu trouxe, primeiro, falar um pouquinho do Porto do Açu. Sem dúvida nenhuma, é um momento super especial aqui para nós. A gente, assim como tem a comemoração da Bacia de Campos, 50 anos, a gente está comemorando 10 anos de atividade aqui do Porto do Açu, então um ano super especial aqui para nós. E a gente trouxe aqui um pouquinho focado no desenvolvimento de novos projetos que a gente quer apresentar para vocês. Mas antes, eu não sei se você tem um vídeo já projetado aí, eu acho que a gente poderia passar um vídeo que ilustra um pouquinho de novos negócios aqui que ajudam, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento econômico e social aqui da região. Localizado estrategicamente na região de maior desenvolvimento econômico do país, o Porto do Açu conta com soluções de logística integrada para diversos tipos de indústrias, além de uma plataforma de aceleração de projetos inovadores para a transição energética. Entre os terminais operacionais, o T-Multi, o terminal multicargas do Porto do Açu, agrega eficiência, tempos mínimos de espera para atracação e alta taxa de produtividade. Know-how consolidado em movimentação de diversos tipos de cargas. Porto do Açu, em constante expansão, para impulsionar a competitividade de negócios e a indústria do futuro. Bom, bacana, a gente não combinou aqui, mas eu acompanhei algumas apresentações, super interessante ver quanto a gente está conectado. A gente trouxe um material aqui para falar, a gente fala bastante de agronegócio, de algumas operações para desenvolvimento da região. Então, a gente escolheu a plataforma que é o Terminal Multicargas, que realmente é um incubador de novos negócios. É uma plataforma no terminal privado que a gente tem aqui na região e vem crescendo ano após ano, e a gente acha que tem tudo a ver com o desenvolvimento aqui da região. Pode? Só para o lado. Bom, antes de começar, vou dar só um overview da nossa estrutura organizacional. A gente tem a nossa controladora, que é a Prumo Logística. Ela tem como acionistas 2 fundos, aí, um fundo americano de energia, que é o EIG, e o Mubadala, o grupo soberano aí, que atua em vários segmentos. Dentro da nossa estrutura, a gente tem a Porto do Açu, que é uma parceria com o Porto de Antuérpia-Bruges, com 3 principais pilares aqui de negócio. A administração portuária, um porto privado, porto indústria privada, então a gente precisa controlar muito bem as nossas atividades. O desenvolvimento de negócio aqui, land lease, ou seja, como a gente atrai os principais parceiros para ocupar as nossas áreas, e o terminal multicargas, que a gente vai falar aqui hoje. Mas, além dessas empresas do grupo da Porto do Açu, a gente tem a Ferroport, que é um terminal de exportação de minério de ferro. A gente tem a Vast, que é o nosso terminal de transbordo de óleo e combustíveis.
A GNA, que é a nossa termoelétrica, o maior parque termoelétrico movido a gás aqui da América Latina. A EFEN, que é uma das empresas do grupo também, de movimentação de transbordo de combustíveis marítimos. E a DOME, não menos importante, que é uma parceria com a Granin, que é uma base de apoio aqui à indústria offshore. Como eu falei, a gente comemora nesse ano 10 anos de atividade. E o mais interessante disso é como um porto tão jovem já tem números tão expressivos. Somos hoje o segundo maior porto em movimentação de carga do país, falando em porto organizado, ficando atrás apenas de Santos. Já somos líder em acessos de embarcações. Hoje, o maior porto com acesso de embarcações já é o Porto do Açu. Temos 11 terminais privados instalados aqui no porto, 44 quilômetros ainda de área disponível para novos negócios, novos eventos. E, sem dúvida nenhuma, através de alguma das nossas empresas, a gente tem aí 30% da exportação do óleo do país passa através de um dos nossos terminais, e o nosso parque termoelétrico a gás da América Latina hoje já com capacidade, ou vai chegar a capacidade de 3 gigawatts de energia em breve aí. Quando a gente fala de ecossistema e trazendo um pouquinho das empresas que estão instaladas no porto, a gente tem as empresas que fazem parte do grupo, mas também mais de 22 empresas já fazem parte desse complexo, desse ecossistema de negócio, onde a gente tem um foco muito grande, até do viés de negócio e a nossa localização relacionada à parte da indústria de óleo e gás. Então, a gente tem um hub muito bem destacado com as empresas de óleo e gás aqui à esquerda, ou seja, todo o acesso aqui ao canal do T2, e também muita área para desenvolver, ou seja, outros negócios chegando no porto e um complexo super forte aqui para atração de novos projetos. Bom, o foco hoje vai ser falar um pouquinho no T-Multi. Como eu disse, é um incubador de novos negócios. A gente começa no T-Multi testando operações. Ele foi originado basicamente para a gente receber e escoar cargas do nosso porto indústria, e esse porto foi crescendo e gerando mais negócios. É um terminal privado, um terminal hoje super destacado no mercado, sem filas, sem gargalos logísticos, que é um diferencial super importante aqui para nossas operações. Um pouquinho da nossa infraestrutura atual, vou passar para a gente não perder muito tempo aqui, mas hoje um terminal com 340 metros de cais operacionais. A gente fez investimentos ao longo dos últimos anos relacionados à parte de armazenamento de carga em área coberta e ao tempo também, olhando o mercado, principalmente o mercado de agronegócio, foi comentado aqui. A gente fez investimentos também em áreas de pátios pavimentados, e dentro de um complexo que a gente tem. Esse terminal são 780 mil metros quadrados, sendo que 360 mil metros de área alfandegada, que faz toda a diferença nas nossas operações. E os números demonstram já o crescimento. Mesmo um terminal jovem, a gente vem crescendo ano após ano. Praticamente em 21, 22, a gente topou nossa capacidade operacional de armazenamento de carga. Mostramos aos acionistas que era o momento certo de reinvestir, de fazer novos investimentos em área, novos investimentos em galpões, e logo na sequência a gente já continuou crescendo. A expectativa é que a gente siga crescendo não só o volume de carga movimentada, mas o portfólio de clientes que são operados aqui no porto. Aqui um pouquinho das operações que a gente atua. Basicamente um porto focado aí na operação de carga a granel, com uma diversidade muito grande de segmentos. A gente opera muito atendendo as cimenteiras aí da região, operação de carvão, coque, gipsita. Entramos com testes nas operações de fertilizantes, já com uma estratégia de entrar no mercado de agronegócio há alguns anos, e recentemente colocamos aí o Rio de Janeiro no mapa, no corredor logístico de agronegócio, com as exportações de soja e de milho, que são originárias do estado do Goiás, ou seja, uma conexão muito importante quando a gente fala de logística, esse reaproveitamento. Todo o fluxo que a gente tem de carga vindo de importação, a gente consegue conectar em alguns trechos em cargas de exportação, viabilizando algumas operações. Obviamente, por ser um porto da indústria de óleo e gás, a gente também opera e tem muito know-how nesse tipo de operação, desde pás eólicas, aqui citado, operação de container, caminhão fora de estrada, risers, enfim.
a gente se destaca muito nesse sentido, mas o que eu queria destacar de novo é como a gente traçou a nossa estratégia relacionada ao agronegócio. A gente fez um trabalho lá atrás com a aproximação com o mercado de fertilizantes, fizemos boas parcerias agora, recentemente, com essas empresas de Goiás, tanto a Sodru quanto a Milhão, e uma outra operação que não tá destacada aqui na apresentação, mas super relevante, que aconteceu há 1 mês e meio, 2 meses atrás, relacionada ao agronegócio, foi que a gente fez a nossa primeira operação de exportação de café em Big Bags. Foram 15 mil toneladas de café exportado do Açu para a Europa. Então, é uma operação nova, uma operação que tem muito potencial de continuar acontecendo. É uma operação que ela hoje tem a sua matriz de carga voltada para o segmento de container, mas considerando todos os desafios que a gente vê nos portos, terminais, gargalos logísticos, ela começou a testar operações em navios breakbulk. E tudo isso trouxe, todo esse volume de carga, novos negócios, trouxe mais investimento. A gente está entregando no final desse ano, a virada de dezembro para janeiro, uma expansão de cais. A gente sai do cais que eu apresentei de 340 para 500 metros de cais, ou seja, a gente dobra a nossa capacidade operacional, recebendo 2 navios simultâneos. Mais investimentos foram feitos em galpões, em armazéns. Um parceiro do porto, a Minasport, fez investimentos aqui também acreditando no projeto de agronegócio. Acessos de carga, que a gente chama acessos de carga limpa, também viabilizando algumas operações de carga no porto. Investimentos também em novas áreas para operações de misturadora de fertilizantes e também projetos que estão aí para sair super quentes para a verticalização de um terminal dedicado para grãos. Então, como eu disse, o terminal multicargas é um terminal, é uma ferramenta super importante aqui para a região, onde a gente testa operações e elas vão ganhando corpo e podem se materializar, inclusive verticalizando para um terminal dedicado, que é o caso aqui de grãos. Quando a gente fala de toda operação logística, a gente não pode deixar de falar de conectividade. Então, hoje o porto ele é acessado diretamente aqui pela rodovia, a 356 conecta ao porto, e em linha com todo o nosso desenvolvimento, nosso planejamento estratégico de crescimento e todo esse volume que a gente espera, existem também investimentos direcionados para a melhoria de acesso aqui, trazendo muito mais segurança e eficiência na logística aqui do porto. Ou seja, a gente quer ter um porto eficiente, um porto que está fora de grandes centros, um porto privado, com boa operação, para que a gente continue atraindo a cada vez mais novos negócios aqui para a região. Tinha um a mais aqui, acho que cortamos, acho que fala de ferrovia, mas não veio. A gente tinha mais um slide aqui de ferrovia, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente complementa a conectividade aqui, a ferrovia ela faz, sem dúvida, todo sentido. A gente tem uma expectativa, já está tramitando no PAC toda essa operação de acesso ferroviário, que vai conectar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, uma conexão importante aí com investimento também privado por parte do Porto do Açu para a construção aí de 41 quilômetros e atrair e crescer cada vez mais os projetos do Porto. Eu queria dar um overview, agradecer a oportunidade. O Porto do Açu está preparado para novos negócios, está preparado para receber novas operações, plataformas, indústria de óleo e gás, e muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado, Daniel. Como não apareceu a transparência do porto, da ferrovia, mas eu posso te afirmar que o Maurício, nosso querido presidente, esteve lá no Palácio Guanabara, junto com a secretária Fernanda Curdi, entendendo a importância desse ramal, que tem todo o apoio desde sempre para que a gente possa impulsionar e fortalecer a logística desse porto tão importante para o nosso estado. Então, essa luta não é só do Açu, é do estado e também das associações comerciais aqui da região, né, Maurício? Já que você não fala só por Campos e sim por toda a região. Bom, pessoal, dando sequência aqui ao nosso painel, como a Petrobras aqui expôs, a gente fica muito confortável com a infraestrutura que o porto nos oferece. A gente, lamentavelmente, as políticas públicas, muitas vezes, elas são pensadas no curto prazo. Os executivos públicos acabam tendo que apagar uma série de incêndios, mas sem que a gente olhe no médio e no longo prazo, o Brasil nunca vai alcançar a grandeza que a gente tem. Então, a gente tem que olhar para frente,
para pensar num país melhor, mais justo e mais próspero. Nesse sentido, a gente tem que olhar, sim, para o advento do descomissionamento, o desmantelamento dessas estruturas offshore. Então, eu queria passar a palavra a você, nosso colega da Primaplast, Alain. Alain, fala um pouco de como que a sua empresa se aponta nesse contexto. Boa tarde. Primeiro, eu queria parabenizar o evento. Acho que é a partir dessas iniciativas que as oportunidades, de fato, são aproveitadas. Agradecer o convite de estar aqui. Eu trabalho no Grupo Primaplast, é uma empresa de reciclagem, já trabalho lá há 20 anos. É uma empresa que foi fundada na década de 60, tá? Já está sob terceira geração a gestão dela. Ela é especializada em transformar resíduos em produtos. Começou na década de 60, trabalhando com sucata de papelão. No final da década de 80, começou a se especializar no mercado offshore, tratando o sistema de ancoragem das plataformas, principalmente buscando a obtenção dos polímeros, que são os poliéster, polietileno, polipropileno, composto das cordas. E no final da década de 90, a gente começou a tratar as linhas flexíveis, que fazem as conexões da plataforma com os poços de petróleo. Nos últimos 2 anos, a gente já reciclou mais de 40 mil toneladas de linhas flexíveis. A gente faz o desmantelamento manual desses tubos, né? Esse peso representa quase o volume de um FPSO, para vocês terem ideia da quantidade. 99% do material é transformado em produto novamente e volta para a cadeia. Parte dessas linhas flexíveis que saem do fundo do mar tem uma tubulação que a gente recicla e volta para o saneamento básico do próprio Rio de Janeiro, que estão sendo usados nos tubos de água e esgoto. E a gente tem uma possibilidade enorme com o descomissionamento chegando, que é a ênfase da transição energética. A gente pode usar o exemplo de Aberdeen, na Europa, que a ArcelorMittal virou o maior reciclador de aço carbono, só com produto advindo do descomissionamento, e lá eles criaram o X-Carb, que é o aço carbono livre de carbono. Eles têm uma geração de energia da siderúrgica limpa, que vem através das eólicas offshore, das plataformas descomissionadas, e a matéria-prima utilizada nessa usina é 100% de sucata, também advinda da indústria offshore dos descomissionamentos. Então, eles fazem o aço carbono que volta para a indústria de óleo e gás totalmente descarbonizado. E a gente está tendo essa oportunidade aqui também agora, com esse descomissionamento. A nossa empresa é especializada no tratamento e no retorno desses itens como produto. A maior parte dos compostos da linha flexível que a gente desmantela, a nossa própria empresa já transforma em produto. A nossa ferragem, a estrutura dos nossos pisos são todos feitos com aço carbono da linha flexível. Então, isso gera uma grande economia de carbono. A gente está num projeto junto com a COP para poder calcular todo esse crédito, poder vender no mercado livre e também fornecer nossos produtos descarbonizados ao mercado. E tudo isso só é possível se a gente tiver um cuidado extremo no tratamento e descontaminação desses produtos, pois boa parte deles, quando descontinuados e desmantelados, eles ainda têm um nível de contaminação, algumas delas podem ser bem perigosas. Então, vou passar a palavra para o João, que ele fala um pouco mais especialista sobre essa parte da limpeza e descontaminação de produtos. Pedro. Você vai passar para mim, então vou passar para o Pedro aqui. Então, Pedro, o nosso colega da Primaplast, ele ilustrou bem, o Alain, né, a importância desse descomissionamento e desse desmantelamento de forma cuidadosa, considerando o que pode vir de resíduo nessa estrutura. A gente se conheceu lá no Palácio quando você foi trazer uma solução voltada para o ambiente nuclear. Caracteriza um pouco para todos aqui o que é o resíduo enorme e aonde que ele vai estar inserido nesse contexto do descomissionamento e da desmobilização. Bom, boa tarde, pessoal.
Primeiro eu queria agradecer aqui toda a organização do evento, principalmente o João, por ter me convidado aqui para fazer essa apresentação para vocês. E antes de responder a sua pergunta sobre o NORME especificamente, eu vou trazer alguns números aqui do descomissionamento. Quando a gente fala de descomissionamento, tem muita gente que torce o nariz, mas é muito importante que a gente faça essa relação com a revitalização também. Se um campo vai ser revitalizado, ele vai passar por um processo de descomissionamento antes. Então, as linhas do fundo do mar, as unidades de produção, elas vão ser descomissionadas. E é por isso também, que eu vou trazer aqui, a gente tem excelentes números, acabou dando uma desconfigurada, mas a gente consegue seguir assim. Falando de descomissionamento, o descomissionamento de sistemas de produção, resumidamente, é a destinação final, a destinação segura das estruturas utilizadas para a exploração e produção de óleo e gás. Então, tudo que foi utilizado para produção e exploração tem que ser destinado de forma segura. Nesse primeiro slide aqui, eu trago números bastante relevantes para a gente, principalmente aqui para a cidade de Campos, né? Nesse primeiro gráfico, a gente pode observar que a maior parte das plataformas da bacia de Campos, que é a bacia que possui mais plataformas de produção, elas têm mais de 25 anos de operação. O que isso quer dizer? Que elas vão precisar ser descomissionadas em breve. Então, nesse primeiro gráfico, a coluna mais da direita é referente à bacia de Campos e a parte de baixo do gráfico, mais escura, é referente às unidades que têm mais de 25 anos produzindo. Então, na bacia de Campos, a gente tem cerca de 26 unidades com mais de 25 anos que vão precisar ser desmanteladas em breve. Falando de números, né, investimentos previstos, esses dados são todos da cartilha do caderno da FGV Energia, são dados bastante recentes, de setembro desse ano. Então, a gente pode ver aqui, nesses dois gráficos, que a gente tem bastante investimento previsto no descomissionamento em geral e, principalmente, na bacia de Campos. É disparado a maior bacia que vai receber esses investimentos dos descomissionamentos. Quando a gente fala de descomissionamento offshore, como eu já reforcei antes, a gente está falando da desmobilização de todas as estruturas, todos os equipamentos que são utilizados para a produção e exploração de óleo e gás. Então, essa imagem central, ela é uma imagem representativa de um campo de exploração de óleo e gás. Vocês podem ver que tem diversos equipamentos submarinos, tem uma unidade de produção lá na superfície. Então, tudo isso, num processo de descomissionamento, tem que ser removido do fundo do mar e destinado corretamente. Para que isso tudo ocorra, a gente tem diversos tipos de unidades, diversos tipos de instalações que são necessárias para realizar esse processo. Então, a gente tem as sondas de perfuração, os PLSVs, navios de construção, as bases logísticas, as bases logísticas de limpeza, né? A base logística que a gente pode usar, obviamente, o Porto do Açu como uma instalação, né, competente que já realiza esse tipo de atividade. E, por óbvio, aqui por último, as unidades de produção, que é onde a gente encontra a maior quantidade do NORME, que o João já puxou aqui esse assunto anteriormente, eu vou entrar mais no detalhe em breve. Dentro desses investimentos no descomissionamento, existem diversos setores, diversas áreas que precisam realizar as atividades. Aqui eu trouxe um pouco mais no detalhe, né, como que é essa divisão dos investimentos previstos no descomissionamento. Então, a gente tem investimentos previstos em abandono permanente dos poços, remoção das linhas, a desmobilização da unidade de produção, diversos setores que são afetados nesses processos de descomissionamento. Dentro desse mercado todo, o próprio caderno da FGV, né, ele traz uma divisão de camadas de empresas que fornecem serviços para o descomissionamento. Então, o caderno da FGV divide em 4 camadas. A primeira camada seria, por exemplo, a Petrobras, né, as operadoras principais. A segunda camada são empresas de engenharia e construção, e nesse caso eu acho que se encaixa bastante a questão do Porto do Açu. É um excelente exemplo dessa segunda camada, né, que é uma empresa que é contratada pela camada 1, que seria a Petrobras. Temos também a terceira camada, que aí eu acho que é onde acaba que
eu me encaixo, o Alan se encaixa, que é a camada de fornecedores de serviços técnicos e equipamentos especializados, que normalmente as empresas da camada 2 não possuem esse profissional ou essa expertise para realizar certas tarefas. E, por último, a camada 4, que são os fornecedores locais. Então, a gente está falando de hotelaria, alimentação, segurança patrimonial, todas as atividades básicas que qualquer tipo de empresa ela precisa para rodar o seu dia a dia. Então, o descomissionamento ele afeta todas essas camadas de uma forma cascateada. Falando um pouquinho do NORM, né? O NORM para quem não conhece ainda, o NORM é material radioativo de ocorrência natural. Como o próprio nome diz, ele é de ocorrência natural. Então, ele está presente no ambiente e na indústria de óleo e gás, ele está presente nos reservatórios de óleo e gás. Durante a produção das unidades, esse rejeito radioativo ele é trazido pelas tubulações até as unidades de produção e ele pode se acumular tanto nas unidades de produção, tanto nos equipamentos que ele teve esse contato. Então, os equipamentos que o óleo teve contato, que o petróleo cru teve contato, eles são passíveis de contaminação desse material radioativo de ocorrência natural. No Brasil, a gente tem a CENEM como principal órgão, né, que é o órgão regulatório, né, e aí eu destaco aqui, só em termos de curiosidade, a resolução 288 desse órgão, que são as diretrizes básicas para as instalações que desejam realizar as atividades de limpeza e acondicionamento que estão envolvidas com o descomissionamento offshore. Os riscos associados a esse material são a contaminação e exposição de pessoas, então existe possibilidade de risco a pessoas que tenham contato com esse material ou que trabalham durante um longo tempo próximo a esse material. Por óbvio, existe o risco de contaminação de solos e recursos hídricos, então aqui é onde entra a parte que o órgão regulador chama de gerenciamento de rejeito radioativo, é um tema extremamente importante para esse segundo item e para o terceiro item, que encaixa bastante com o que o Alan trouxe, que é a reciclagem de peças, equipamentos e tubos. Então, existe histórico de reciclagem de peças que estavam, de fato, contaminadas por NORM. Isso é uma coisa que a gente tem que ter um olhar bastante atento durante os processos de descomissionamento. Falando um pouquinho das perspectivas e compromissos, né, tentando talvez problematizar, trazer alguns pontos de divergência aqui, a gente está enfrentando um caminho novo e desafiador, né? A gente está... O descomissionamento é algo que, apesar de parecer antigo, que tudo tem que ser descartado de forma correta, hoje em dia existe muito mais regulação para a gente seguir, então a gente tem novos processos e novas tecnologias que têm que ser usadas. É extremamente importante que a gente tenha um alinhamento das medidas de controle e responsabilidade dos órgãos envolvidos. Então, além da CENEM, estão envolvidos também o INEA, IBAMA, todos esses órgãos, para que o descomissionamento ocorra de uma forma segura. A gente fala também de uma complexidade, especificidade técnica particular desses tipos de projeto. Então, a gente cita aqui, a gente tem um alinhamento de dois conhecimentos que são extremamente raros no mercado, digamos. A gente tem o descomissionamento e a proteção radiológica, né, a radioproteção no nosso caso. E, para que tudo ocorra da melhor forma possível, é de extrema importância que exista adequação e ajuste para a convergência dos objetivos. Quando eu digo isso, eu trago a convergência das ideias e dos processos entre o órgão regulador, os profissionais qualificados e as empresas que, de fato, atuam nesse ramo. Então, é isso, pessoal. Descomissionamento vai trazer bastante oportunidade para todos nós aí.